Vamos lá, relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Por que Jesus precisava vir como homem? E aí, Thiago? Por que ele precisava ser 100% homem? Por que ele precisava morrer por nós? Por conta do pecado original. Né? Que proveio de quem? Veio de quem esse pecado original? Adão. Então por que Jesus precisava vir como homem? Porque a gente pegou desde a base, né? Que Adão, ele pecou, aí cometeu o pecado original, que é o pecado que veio de Adão, se estende por toda a humanidade. Paulo, né? Quem que vai testificar isso aqui? Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ou Romanos, capítulo 3, versículo 23. Enfim, basicamente, metade do livro de Romanos vai dizer deste pecado que proveio de Adão. Né? O que Paulo diz em Romanos 5,12? Que por um homem todos pecaram e do pecado veio a morte, e é por isso que todos nós morremos. E esse pecado veio de quem? De Adão, por um homem. Então, por um homem, todos pecaram. Né? Romanos 3,23 vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos carecem da glória de Deus. Então, quando o homem peca, acontece o pecado original, que se estende por toda a humanidade. O pecado corre em nossas veias. É por isso que nós somos totalmente depravados, o que a gente chama de depravação. Vocês lembram? Depravação? Depravação o quê? Total. Então, todos nós temos isso aqui, ó. Depravação total. Nós somos totalmente depravados. A nossa natureza, Jefferson, é pecaminosa. A gente sempre vai tender para o pecado, para o erro, para a falha. É por isso que nós somos totalmente dependentes de uma graça. Né? Porque quando essa graça nos encontra, ela consegue sucumbir a esse pecado original. Então a graça nos encontra. Por isso que Jesus precisava vir por um homem, porque o pecado entrou na humanidade através de quem? Através de Adão, um homem, né? Não fala assim, o pecado entrou no mundo por conta de uma divindade, é isso que a Bíblia diz? O pecado entrou no mundo por conta de um anjo, é isso? Não. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Então, se o pecado entrou por um homem, vamos lá, qual que é o salário do pecado? É a morte. Então, se foi um homem que morreu, então alguém vai ter que morrer neste lugar. E esse alguém foi quem? Jesus. É por isso que ele precisava vir como homem. Né? Porque se Jesus não fosse homem, ele não ia conseguir salvar a minha humanidade. Ele não ia conseguir redimir a minha humanidade. Vocês lembram o joguinho que a gente fez da serpente? Né? A gente até brincou que a serpente é astuta, que ela não foi desafiar o Deus com espada e escudo, né? Que deu chifrinho. Não, ele foi desafiar o caráter de Deus. Porque ela olha e fala, ó Deus, o salário do pecado é a morte. Então você vai ter que matar Adão. Mas se o Senhor matar Adão, prova que não merece o poder que tem. E agora, se não matar, está descumprindo a lei. Se matar, prova que não ama Adão. Aí que entra a graça, que Deus olhou para a serpente e falou, você falou de amor e falou de lei, mas esqueceu da graça. Mas Deus, o salário do pecado é a morte. Então, muito bem, alguém vai ter que morrer. É por isso que o cordeiro já estava preparado antes da criação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha matado o cordeiro. Porque ele já sabia que Adão ia falhar, já sabia que Adão ia pecar, já sabia que Adão ia transgredir. Mas mesmo assim, ele cria Adão e já prepara o cordeiro para o resgate. É por isso que Jesus precisava vir como homem. Mas não somente isso. Ele também precisava vir como Deus. Porque o único que conseguiria fazer e conectar isso era Jesus. Alguém plenamente humano e plenamente Deus. Ok? Vocês lembram disso da nossa última aula, né? Você não veio para aula, né, irmão Simar? Você não veio da minha primeira aula. Mas você assistiu lá no YouTube lá? Ah, então beleza. Né, Jefferson? Ah, então tá bom. Então.
Aí, o que a gente viu também? Que Jesus também é 100% Deus, não é? Vamos lá, prova oral. Qual dos evangelhos que mais defende a divindade de Jesus? 5, 4, 3, 2, 1. Chuta qualquer um. Mateus, Marcos, Lucas ou João? João também? E aí, irmãos? João também? E aí, Evangelho? Todo mundo. Vocês só seguiram o bonde, né? Só seguiu o bonde. João, ele é o que mais vai defender a divindade de Jesus. Porque quando João foi escrever, ele escreveu por volta do ano 90 depois de Cristo. Guarde essa data, tá bom? Por quê? João foi o último do colégio apostólico. Vocês sabem disso, né? João foi o último a ser morto, o último do colégio apostólico, foi levado ele para a ilha de Patmos e ele teve a revelação do Apocalipse. Quando João escreve o Evangelho, ele escreve entre essa data aqui, ó. Quando ele escreve nessa data, tinha uma seita herética conhecida como gnosticismo. O que é o gnosticismo? É que acreditava que Jesus não era Deus, mas sim que era alguém criado por Deus. Ou seja, era uma gnoses, um fantasma. Eles não acreditavam que Jesus tinha corpo físico. Eles não acreditavam que Jesus de fato era Deus. Então João, ele vai escrever 5 livros. João, 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse. Dos 5 livros que ele escreve, 4 deles é para defender a divindade de Jesus. O Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João. 1 João ele é o caminho, 2 João ele é a verdade, 3 João ele é a vida. E ele vai defender a divindade de Jesus. E ele usa alguns métodos, vocês lembram, né? Um deles é falar que os feitos de Jesus eram sinais. Falar assim, olha, tudo isso que vocês estão vendo é apenas sinais. E Jesus é muito mais do que isso. E o segundo método que ele utiliza é mostrando que Jesus é o grande eu sou. Né? Ele usa lá João capítulo 6, versículo 35, ele eu sou o pão da vida, João capítulo 10, versículo 11, João capítulo 10, versículo 35, João capítulo 8, versículo 58, que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? E quem que é esse eu sou? O eu sou é o nome do tetragrama do Antigo Testamento. Estou dando só uma revisão para vocês refrescar a mente. Qual era o grande nome do Antigo Testamento? Yod, Re, Vav, Re. Eu sou o que sou, o tetragrama. Então João faz questão de utilizar o tetragrama que era usado para Deus no Antigo Testamento para empregar em Jesus. O eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Antes que Abraão existisse, eu sou a videira verdadeira. João vai utilizar vários eu sou para destinar a Jesus. Tanto que João é um dos que mais defendeu de forma apologética, que diferente dos outros evangelhos que conta genealogia, João não. Ele já inicia o seu capítulo como? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, diferente dos outros evangelhos que utiliza genealogia, João não. Ele já vai logo na ferida, falando assim, ó, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele até utiliza o no princípio. De onde vocês lembram essa frase? No princípio. De onde vocês lembram disso? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus. Olha só, João faz até questão de utilizar, falando assim, ó, Jesus estava desde Gênesis, Jesus já estava. Né? Porque no princípio é Bereshit. Bereshit, bara, Elohim. No princípio criou Deus. Né? Bereshit no hebraico. O que é o Bereshit? Geralmente é traduzido no princípio, né? Mas o correto seria em princípio, em início. Porque Bereshit vem de começo e a sua preposição inseparável, que é o B, vem de em, dentro. Então o correto seria em princípio criou Deus. Né? Porque antes de existir o princípio, Jesus já era Deus. Né? Já era autoexistente. Antes de existir nuvem, antes de existir montanha, antes de existir relógio, antes de existir tempo, antes de existir espaço, ele já era Deus. Então João faz até questão de mostrar, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então aqui nós já temos duas verdades. Eu acredito que vocês já anotaram no caderno, mas é bom reforçar. Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Se quiserem deixar em uma forma mais
didática, como todo mundo fala, 100% homem, 100% Deus. É a primeira verdade que temos sobre Jesus. Ele era 100% homem para nos redimir do nosso pecado, mas também era 100% Deus para ser o nosso Salvador. Maravilha, né? Não tem dúvidas aqui, então, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Correto? Acho que já tinha isso claro na mente de vocês. Vocês já sabiam, né? Que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Às vezes não, às vezes não. Já, às vezes poderia, né? E vocês lembram do texto de Filipenses 2? Mas Filipenses 2 fala que ele deixou de ser Deus. Não é isso que Filipenses 2 fala? E aí, irmão Mussumar, você não estava na aula passada? Abre Filipenses 2 aí, versículos 5 e 6. Olha aqui que Paulo vai dizer. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Olha o que Paulo vai dizer. É. Pode. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que o sempre em forma de Deus, não teve como consolação ser igual a Deus. Vai, 6 também. É, o 5 e 6. Já leu o 5 e 6? Pode ler o 7, então. Mas esvaziou. Esvaziou. Monsiar, esse esvaziou, no grego, ele vem de kenos. Kenos é isso, esvaziar, deixar. Né? É daqui que vem a grande teoria do kenoticismo. O que o kenoticismo vai pregar? Vai dizer que Jesus deixou de ser Deus. O kenoticismo vai dizer isso. Jesus deixou de ser Deus. Por quê? Por conta de Filipenses capítulo 2, versículo 7, que fala que Jesus esvaziou. Aí eles falam, olha, esvaziar é o verbo kenos, né? Que vem de esvaziar, deixar, abandonar, abrir mão. Então eles olham e falam, ó, Jesus abriu mão de ser Deus. Jesus deixou de ser Deus, porque está dizendo, não é isso que está dizendo aí, Lucimar? Mas e agora? Porque está falando isso. Como nós resolvemos isso aí? Eles acompanharam Jesus. Eles viram Jesus fazendo. Eles quem? O gnóstico. Não, aqui é uma teoria do kenoticismo. Veio depois. Teoria, ela foi. Não, foi depois. Não, foi depois. Foi isso, nos concílios, foi tendo as ideias. Aí foi criado o kenoticismo, que pregava que Jesus deixa de ser Deus. Ele abre mão de ser Deus. Jesus esteve na terra. Isso, mas não como Deus, porque ele deixa de ser Deus. Eles acreditam nisso. Mas aí o que a gente viu? Que temos que ver o quê? O contexto. Quando a gente olha o contexto, Paulo não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus. Não está. O que Paulo está dizendo? Vamos pegar o contexto. Estava tendo uma briga na igreja de Filipos. Evódia e Sintique. Né? Eu até brinquei que talvez elas estavam brigando por conta da roupa da festividade. Uma queria vinho, outra queria azul. Né, Tati? As duas estavam brigando lá. Uma queria azul, a outra queria roxo. Aí começou a briga em Filipos. Aí o que Paulo olha e fala assim, olha, vocês não entenderam ainda o evangelho. Vocês não entenderam ainda. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? O sentimento que houve em Cristo foi um sentimento de submissão ao Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo onipotente, onisciente, onipresente, ele, de forma voluntária, não quis usar
os seus benefícios de Deus. Não significa que ele deixou de ser Deus. Significa que ele deixou de usar, de utilizar os seus atributos divinos. Lembra quando Satanás leva ele para a montanha e fala: se tu és Deus, por que não transforma essa pedra em pão? Ele poderia ou não poderia transformar? Mas ele transformou? Matamos, entendeu? Quando o diabo leva ele lá, olha, fala: se você fizer isso, pode acontecer. Ele poderia fazer ou não poderia? Poderia, porque ele é Deus. Mas ele, de forma voluntária, não quis fazer, não quis utilizar. Porque ele decidiu ser submisso. Aqui nós chamamos de submissão econômica. Se vocês quiserem até anotar, isso aí na teologia é muito importante a gente ter esse conceito. Submissão econômica. Submissão econômica. Submissão econômica. Beleza? Então, o que é a submissão econômica? É justamente isso. Que Jesus, mesmo sendo Deus, poderoso, onisciente, onipotente, ele, por si próprio, de forma voluntária, decidiu ser submisso. Decidiu ser submisso ao Pai. Mas ele continua sendo Deus, onipotente, poderoso. Mas ele, de forma voluntária, decidiu ser submisso. Entendeu, Jorge? Tá? Então, vamos explicar o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 2. Ele está dizendo basicamente isso, assim, ó. Que mesmo Jesus sendo Deus, ele não ficou apegado a isso. Mesmo Jesus sendo Deus, ele não ficou apegado à grandeza, a ser grande. Por quê? O que estava acontecendo em Filipos? Duas mulheres brigando. Uma querendo ser maior que a outra. Aí Paulo olha e fala: ei, vocês não viram Jesus? Que sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se servo. Decidiu abrir mão, não abrir mão de ser, mas de utilizar os seus benefícios, de utilizar o seu poder, de utilizar a sua onipotência, onisciência. Ele, de forma voluntária, abriu mão. Ele foi humilde, servo, e vocês estão aí brigando. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão aí competindo, quem quer ser maior, quem quer ser pior, quem quer ser grande, discutindo por coisas banais. E Jesus, que era Deus, grande e poderoso, foi humilde. Não quis usar os seus poderes, não quis usar a sua onisciência. É isso que Paulo está dizendo. Tá bom? Então ele está dizendo que Jesus não ficou apegado aos seus atributos divinos. É isso que Paulo está dizendo. E não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus. E sim que Jesus não ficou apegado aos seus atributos divinos. Ok? Certo, Tati? Alguma dúvida? Beleza? Vamos agora leia o texto de novo. Agora que eu expliquei, vamos ler com clareza. Olha só. Veja se não é isso que Paulo está dizendo. Quando a gente pega o contexto, a gente entende, aí a gente vê o que de fato o autor está escrevendo para nós. Filipenses capítulo 2, aí pega do versículo 1 até o 7. Aí a gente vai abrir a mente e ver que realmente é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que Jesus deixa de ser Deus, mas sim que ele é Deus, mas não utiliza os seus benefícios de Deus. Filipenses 2, 5 ao 7. Isso, pode ir do 1 ao 7. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão de espírito, se algumas estranháveis afetos e compaixões, completai o meu povo, para que sintais o mesmo, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada passais por contenda ou por vanglória, mas por Vão. Estão pegando? Vai. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente
realmente seu, mas cada qual também para o que é do outro, dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E olha o que Paulo fala, sendo em forma de Deus. Ele não está falando que Jesus deixou de ser Deus. Ele é Deus, mas não teve usurpação. O que é isso? Não quis utilizar os seus poderes. Vai. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante. Submissão econômica. Pegaram agora? Então, se alguém olhar para você e falar, não, Jesus deixa de ser Deus, olha lá, Filipenses 2. Vocês já sabem, não, ele não deixa de ser Deus. Ele deixa de utilizar os seus recursos e benefícios de Deus, mas ele continua sendo Deus. E por que ele deixa de utilizar isso? Porque ele torna-se submisso ao Pai e totalmente dependente do Espírito Santo. Então ele, por si próprio, por vontade própria, ele decidiu ser submisso ao Pai e dependente do Espírito Santo. Tanto que o diabo, olha só, isso aqui veio na hora agora. O diabo só foi tentar ele no deserto depois do quê? Depois do quê? Não, depois que ele foi batizado. Ele foi batizado, a pomba desceu, e Deus disse, esse é meu filho amado, ó que me comprazo. Aí quando ele foi para o deserto, o diabo foi tentar ele. Mas o diabo só foi tentar ele depois do quê? O Espírito. Pegaram? Tá, 40 dias. Sim. Mas aí ele foi batizado, foi para o deserto, Satanás veio. Olha só que coisa, né? Então vamos lá. A gente tem 5 ideias que tenta resolver esse abacaxi, né? Jesus é Deus, não é Deus, Jesus é homem, é misto, Jesus existiu. O que Jesus é? O primeiro, subordinacionismo. Quem veio na última aula, acho que já tem anotado. Segundo, monarquianismo. Terceiro, adocianismo. Quarto, arianismo. E o quinto, gnosticismo. Lembrando que não é somente 5, são 5 principais aqui, tá? Porque se for pegar de ideia, tem um monte. A gente pegou as 5 principais. Tem o eutiquianismo, o nestorianismo, mas a gente pegou os 5 principais. Quem veio na última aula já tem anotado, mas quem está vindo hoje quiser anotar, é o subordinacionismo, monarquianismo, adocianismo, arianismo e o gnosticismo. Você se perdeu em qual aqui, Tati? Eu sou neto para você. Arianismo, né? Isso, arianismo. A-R-I-A-N-I-S-M-O. Arianismo. E o gnosticismo. O gemudo. Anotaram aí? Então, ó, quem veio na última aula vai lembrar o que eu falei, né? O subordinacionismo vai dizer que o pai é maior que o filho, que é maior que o espírito. Ou seja, é como se o pai fosse o senhor da casa, né? O barbudão, o filho fosse o filho do chefão, e o Espírito Santo fosse o empregado. Era isso que eles acreditavam. O pai é maior que o filho, que o filho é maior que o espírito, e o pai é maior que o filho do que o espírito. Né? Quem cria essa teoria aqui, subordinacionismo, é o teólogo Orígenes. Né? Ele vai tirar essa ideia, que é o Orígenes de Alexandria, no século III. Que ele vai dizer que o pai seria o verdadeiro Deus, né? O Deus supremo. O filho seria divino, mas de um grau inferior, ou seja, não era Deus de fato, era um subdeus. Né? E o filho era apenas uma força ativa, alguém para suportar os seus desejos. Então essa teoria aqui é uma das primeiras a respeito de Jesus, falando que Jesus não era Deus de fato, e sim era uma divindade de grau inferior. Logo em seguida veio o monarquianismo. O que o monarquianismo vai dizer? Vai dizer que uma hora ele era pai, outra hora ele era filho, e outra hora ele era espírito. Então quando ele age como pai, ele não é filho, como ele age como filho, ele não é espírito nem pai, quando ele age como espírito, ele não é nem pai nem filho. Né? Coisa de doido. Mas depois a gente vai ver o adocianismo. O que o adocianismo vai dizer? Vai dizer que Jesus, ele não é Deus, mas ele foi adotado.
olha que absurdo. Ele foi adotado por Deus. Ou seja, Jesus cresceu, criou tal. Aí Deus olhou para ele e falou: eu vou te adotar. Aí adotou ele como filho de Deus. E esse aqui é um dos mais absurdos. Que Jesus era apenas um homem comum e que depois foi adotado como filho de Deus. Ok? Isso, por que isso é absurdo? Porque se Jesus foi adotado, dá uma ideia que Jesus foi criado. Mas Jesus não foi criado. O que João vai dizer no capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo. E qual é o princípio? O princípio de Gênesis 1, versículo 1. E o verbo estava com Deus. Então, no momento da criação, Jesus estava com Deus. Então, antes de existir terra, nuvem, mar, montanha, Jesus já estava com Deus. Jesus já era. E depois ele vai dizer, e o verbo era Deus. Então, ele estava com Deus, era Deus, e estava antes do princípio. Então, ele é Deus. Então, esse adocionismo aqui cai por terra. Agora, essas duas aqui, ó, meus irmãos, foi as piores. E foi as que mais ganhou proporção. O arianismo e o gnosticismo. Tá? Vamos falar um pouquinho das duas? Vou começar pelo arianismo, tá bom? E vou focar só nas duas, porque as duas são as principais de todas as teorias a respeito de Jesus. O gnosticismo, não, o arianismo. O arianismo vai vir de um presbítero de Alexandria chamado Ário. Tá? Ele era um presbítero de Alexandria chamado Ário. Daí que vem a teoria arianismo, tá? Por conta do seu nome, que era o Ário. Só para vocês entenderem como que era em Roma, tá? Existia 3 escolas catequéticas. Tinha a escola catequética de Roma, a de Alexandria e a de Antioquia. Três escolas catequéticas aí, tá? Roma era do Ocidente, Alexandria era do Oriente e Antioquia era do Ocidente. Existiam 3 grandes escolas catequéticas, tá bom? Depois vai surgir a escola catequética de Constantinopla, mas por enquanto só existiam essas 3 grandes escolas catequéticas. Aí vocês quiserem anotar aí, ó, que tem 2 tipos de escolas, né? A escola do Oriente e a escola do Ocidente. Coloca assim, a escola do Oriente e a escola do Ocidente. A escola do Oriente e a escola do Ocidente. Posso falar da escola do Oriente? A Roma fica no Ocidente. E a Antioquia? Antioquia, Ocidente também. Só Alexandria que era do Oriente. Tá? Oriente, né, e o Ocidente. Existia várias escolas. Escolas o quê? Para falar a respeito de Jesus, da divindade, estudo, doutrina. Então existiam essas 3 grandes escolas catequéticas. O Oriente, a escola do Oriente, era uma escola muito mística. Então ela frisava muito na divindade de Jesus. Eles gostavam de frisar na divindade de Jesus. Era muito frisado na escola do Oriente a divindade de Cristo. Então a escola do Oriente frisava muito na divindade de Jesus. E a escola do Ocidente? A escola do Ocidente já frisava mais na humanidade de Cristo. Então a escola do Ocidente frisava muito na humanidade de Cristo. Frisava isso, frisava, pode ser focado, na humanidade de Cristo.
Perfeito? Então, esse homem aqui chamado Ário começou, meu irmão, a perturbar toda Roma. Começou a perturbar todos os irmãos de Alexandria, Roma, com a seguinte frase. Olha o que ele dizia. Ele falava assim: Jesus não pode ser filho de Deus. Porque se ele fosse filho de Deus, ele seria irmão e não filho. Olha a frase que ele dizia. Se você quiser anotar, anote aí essa frase de Ário. Jesus não pode ser como Deus. Olha o que Ário falava. Jesus não pode ser como Deus. Jesus não pode ser como Deus. Porque se ele fosse igual a Deus, ele seria irmão e não filho. Ele seria irmão e não filho. Certo? Olha a frase que Ário falava. É uma frase que para nós parece ser engraçada, mas até que faz um pouco de sentido, né? Por isso que Ário começou a conturbar todas essas escolas catequéticas, né? Porque olha a ideia que ele tira. Jesus não pode ser como Deus. Porque se Jesus é igual a Deus, ele seria irmão de Deus, não seria chamado filho de Deus. Essa ideia começou a conturbar toda Roma. Tanto que Ário chegou até a dizer que Jesus nem existiu. Olha só que ele vai dizer, que Jesus nem existiu. E pior, ele disse, se caso Jesus existiu, ele foi criado por Deus. Então Ário acreditava fielmente que Jesus não era Deus. Ele dizia que Jesus foi criado, ele dizia que Jesus não existiu, ou ele dizia que Jesus não era filho de Deus, porque senão ele seria irmão. Então ele falava que Jesus não era igual a Deus. Então olha, anote aí mais uma coisa que Ário falava então. Que Jesus foi criado por Deus. Isso era uma das coisas que Ário dizia. Jesus foi criado por Deus. Jesus foi criado por Deus. O imperador que governava aqui nessa época de Ário era Constantino. Né? Quem lembra a história do imperador de Constantino? Não? Então, ó, a igreja passou por 6 grandes períodos. Período apostólico, depois veio o período da perseguição, período medieval, né? O que acontece? Qual é o período apostólico? Quando os apóstolos ainda estavam vivos. Encerra-se quando? Quando o último colégio apostólico morre. Quem é? João. Então, quando João morreu, acabou esse período do apostólico, iniciou um período de perseguição. Então começou a passar um monte de imperador cruel, de perseguição. Nero, Aurélio, Diocleciano, Aureliano, um monte de imperador cruel que começou a perseguir os cristãos. Aí, o que acontece? No ano 312 depois de Cristo. Ó, isso aqui é muito importante, essa data é bom vocês anotarem. No ano 312 depois de Cristo. No ano 312. O que acontece no ano 312? No ano 312, esse cara aqui, ó, esse imperador Constantino, se converteu ao cristianismo. Olha só. Isso é bom, né, Thiago? Se converteu? Olha aí, que coisa boa. Constantino se converteu ao cristianismo. Isso é bom ou é ruim? Bom, e aí, Jair? Isso é bom ou é ruim? Se converteu ao cristianismo, é bom ou é ruim? Não, não é verdade, não, que isso? Olha aí. Temos, Constantino aceitou o cristianismo. Quando ele aceita, acabou a perseguição, porque os cristãos eram perseguidos por conta do quê? Porque os imperadores eram antropocêntricos, eles queriam adoração para eles. Tinha estátua de imperador, tinha culto para imperador. Então os imperadores eram venerados, eram adorados. Né? Então os cristãos eram muito perseguidos, porque os cristãos falavam, eu não vou adorar imperador nenhum, porque eu só adoro o Deus de Israel, só adoro o Deus poderoso. Então os cristãos eram fortemente perseguidos. Então quando Constantino se converte, acabou a perseguição. Os cristãos podem adorar livremente, não tem mais perseguição contra eles, pode fazer culto livre. Por quê? Encerra-se a perseguição. E ainda, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma.
Agora, o cristianismo é a religião oficial. Isso é bom ou é ruim, Tati? Bom? E aí, Lucimar, você não respondeu ainda. É bom ou é ruim? Por que é ruim? Isso eu queria ouvir, e aí? Não, então, eu creio assim, Ah, vamos dizer assim, se ele deixa um plano, deixa o quê? tinha um plano, Ah, para que Roma se tornasse, vamos dizer assim, toda Roma se convertesse ao cristianismo. sim. Talvez com a ideia de, talvez, vamos dizer assim, a partir de começa a surgir as indulgências. Isso que eu queria ouvir. Então, por quê? Foi. Vamos lá, tem dois extremos. Muito bom, porque os cristãos pararam de ser perseguidos. Glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, isso aqui foi uma das piores eras da igreja. Porque a igreja, agora, o lado ruim, começou a se afundar no poder. Porque como a igreja virou a religião oficial do Estado, a igreja começou a se tornar a senhora do mundo. Agora a igreja dominava a arte, a ciência, a igreja dominava tudo. Aí o que os imperadores, os governadores começaram a fazer? Começou a utilizar a igreja para matar, para tirar dinheiro do povo, para extorquir a fé. Por que eles falavam? Foi aqui que começou a crescer grandes heresias, como purgatório. Por que eles falavam? Eles falavam assim, olha, tudo que eles criavam, olha o que a igreja fazia, meu irmão. Falava assim, olha, finge que você tem um parente que faleceu, um pai, vai. Eles falavam, olha, seu pai morreu. Só que o seu pai, ele não foi nem tão ruim para ir para o inferno, e nem tão bom para ir no céu. Ele está no purgatório. Aí eles falavam assim, mas se você me dá um dinheirinho, se o dinheirinho cair na caixinha, essa era a frase que eles usavam, se o dinheiro cair na caixa, a alma do seu pai sai do purgatório e vai para o céu. Então eles conseguiram, meu irmão, tirar dinheiro e dinheiro do povo. Manipulavam o povo. Por conta de purgatório. Por exemplo, indulgências. Eles falavam assim, você quer ir para o céu? Então compra um terreninho no céu. Olha aí, a compra do terreno no céu. Era as indulgências, meus irmãos. Olha aí. É as indulgências. Eles falavam assim, olha, você cometeu um pecado. Aí o que eles falavam? Olha, para você ser perdoado desse pecado, ou você paga uma penitência, né? Sei lá, vai de joelhos daqui até a Aparecida. Tem gente que faz isso até hoje, né? Vai de joelhos daqui até a Aparecida. Que é uma penitência para você ficar com menos castigo. Ou você pode dar R$ 1.000, R$ 2.000 para a igreja. Então, a igreja que antes, desde o período da perseguição e do período apostólico, era a porta da conversão, agora passou a ser a porta da conveniência. Tanto que o Papa Inocêncio chegou em Tomás de Aquino e falou assim, olha, Tomás de Aquino, a gente está numa época boa, não sei o que você está reclamando, porque antigamente, quando o coxo chegava na Porta Formosa, né, os apóstolos olhou para ele e disse assim, olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos eu te dou, levanta e anda. Aí o Papa olhou para Inocêncio e falou assim, olha, a gente está bem, porque hoje a gente tem prata e ouro. Olha o que o Papa falou, hoje a gente tem prata e ouro. Só que Tomás de Aquino olhou para o Papa e falou assim, hoje vocês têm prata e ouro, você está certo. Mas também a sua fé não pode mais dizer para o coxo levanta e anda. Porque na antiguidade, na perseguição, no colégio apostólico, eles não tinham nem prata nem ouro, mas tinha poder de Deus. Mas agora, neste período, eles têm prata e têm ouro, mas não têm poder de Deus. Porque o coração deles saíram da escritura e começou a se basear em dinheiro, poder, riqueza. Começou a sair da doutrina dos apóstolos, a comunhão, as escrituras, e partiu para a ambição. Por isso que foi um período ruim, meus irmãos. Porque era mais fácil, era melhor você estar na perseguição, mas ter o coração na doutrina, do que você estar livre de perseguição, mas a sua alma está caminhando para o inferno. Não é? É melhor estar perseguindo, sofrendo, mas com a alma garantida no céu, do que você ter mordomia, não ter sofrimento, e a sua alma está caminhando para o inferno. E esse período foi um período cruel da igreja. Um período medieval, ao qual saíram das escrituras e o coração estava fissurado. Isso, a gente tem vários nomes. John Hus, John Wesley. John Wesley traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Por quê? O único idioma que falava era o latim.
O latim era o idioma principal. Só que nem todo mundo sabia o latim. E a Bíblia só era escrita no latim. Aí o que o John falou? Não, a gente precisa ter um povo bíblico, um povo que leia a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Sabe o que aconteceu com ele? Mataram o John, porque ele traduziu a Bíblia. Por quê? Como ele traduziu, começou a ter mais acesso, um acesso mais fácil. O inglês é o inglês, né? E ainda para piorar, pegaram o seu corpo lá no cemitério, tacaram o fogo e jogaram as cinzas na água. Né? John Hus, depois veio o John Hus, que foi fortemente influenciado por John Hus. Ele começou também a pregar a Cristo, falou, não, as indulgências não é bom, as indulgências não tá certo, a penitência não tá certo, o purgatório não tá certo, porque quem salva é só Jesus, quem justifica é só Jesus, quem perdoa é só Jesus, não é comprando que você vai receber perdão. Aí o que fizeram com John Hus? Tacaram fogo. E John Hus vai dizer assim, ó, 100 anos antes, olha o que o John Hus vai dizer 100 anos antes. Hoje vocês queimam um ganso, porque Hus significa ganso. Mas daqui 100 anos vai vir um cisne e vocês não vão conseguir queimar. Aí chuta quem apareceu depois de 100 anos? Começa com M. 100 anos depois, quem aparece? Começa com M. E o sobrenome começa com L. Que isso? Martinho Lutero. Vocês não conhecem Martinho Lutero? Martinho. Não, M-L. Martinho Lutero. Olha só, 100 anos depois. Martinho Lutero. Quem que foi Martinho Lutero? Foi um dos que bateu de frente com a Igreja Católica e colou 95 teses, contestando as indulgências, a penitência, contestando o poder que o Papa tinha, porque o Papa se sentia mais poderoso que Jesus. O que o Papa falava, por exemplo, Jesus fala assim, não matarás, mas se o Papa falar, pode matar, eles matavam, porque a palavra do Papa tinha mais poder do que as Escrituras. É até hoje. Lá é primeiro poder papal, depois a tradição, aí depois vem a Bíblia. Na Igreja Católica, assim. Papa, tradição, depois, e olhe lá a Bíblia. E olhe lá. O poder do Papa tem mais poder do que as Escrituras. É por isso que começou, então, a reforma protestante. Aí foi desligado, então, a Igreja Católica para a Igreja Protestante. Foi a partir daqui que começou a Igreja Protestante. Por isso que nós somos católicos protestantes. Todos nós somos católicos, mas nós somos protestantes. E eles continuam sendo católicos romanos. Oi. Eles falam na seminário que quem tem direito a acesso à Bíblia é só os padres. É. Ou tem que ter acesso à Bíblia. É como se fosse um gado, tem que obedecer, tem que estar ali, a gente falar, tá? Tem que falar que o pessoal obedecer, diferente do Evangelho, que a gente está passando com a Bíblia e todo mundo vai com a Bíblia acompanhando. E por que eles fazem isso? Para o poder da boca deles ser maior do que as Escrituras. Lá teve uma época da Igreja Católica que ninguém poderia ler a Bíblia, só o Papa, só o poder papal, ninguém pode. Olha só, aí o que eles falam é lei, né? Então isso que estava acontecendo com a igreja. Mas aí, por que foi ruim então? Constantino se converteu, só que ele não se converteu de fato. Alguns dizem que ele se converteu, outros dizem que foi jogada de marketing, né? E talvez ele se converteu para conseguir se alavancar na igreja. É coisas que existem hoje em dia, né? Tem pessoas que pegam a igreja, faz como negócio, comércio, né? Enfim. O bom é que cessou a perseguição, mas o ruim é que eles começaram a se afastar da fé. Tá bom? Então, 312, Constantino era o imperador. Ário começou a influenciar toda Roma. Como o Constantino se converteu ao cristianismo, o que ele fez? Ele abriu um concílio. Que concílio é esse? Você sabe o que é concílio? Tá, sabe o que é um concílio? O que você acha que é um concílio? Tem ideia? E aí, Thiago, o que é um concílio? Concílio? Eu vou falar da minha. Sim, claro. Seria uma reunião. Ó. Oh, legal. Legal. Tipo isso. Concílio é tipo uma assembleia, uma discussão, né, algo para chegar a um consenso. Então, Constantino, como agora ele se converteu ao cristianismo, e Ário estava perturbando toda Roma,
ele vai abrir um concílio com as escolas catequéticas, com os pais das igrejas. E esse primeiro concílio vai ser o concílio de Nicéia. A gente vai ter 4 grandes concílios, tá? Mas o primeiro é esse aqui, ó. Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. O que foi discutido aqui? Literalmente as ideias de Ario. Tudo que Ario estava falando, que Ario estava pregando, que Ario estava trazendo. Aí nesse concílio, Ario foi considerado herege. Nesse concílio de Nicéia, Ario foi considerado herege. E para piorar, ele foi condenado. Então, Ario foi condenado no concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Ok? Ario foi condenado no ano 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia. Nossa, irmãos, eu falei John Wesley, agora que eu estou falando, tá, de traduzir a Bíblia, não foi John Wesley, foi John Wycliffe. Toquei aqui. Traduziu do latim para o inglês, foi John Wycliffe, tá? Não foi John Wesley. E é um dos pioneiros do calvinismo, mas não foi John Wycliffe que traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Beleza? Então, Ario foi condenado aqui. Mas muitas pessoas eram adeptas da ideia de Ario. Tanto que mesmo Ario sendo condenado, tudo que ele falava e pregava ainda começava a ter burburinho. Ainda os ensinamentos dele ainda estavam nas pessoas. Tanto que o próprio filho de Constantino era adepto às ideias de Ario. O próprio filho de Constantino gostava do que Ario falava e concordava com Ario. Mas aí vai ter um diácono de apenas 20 anos de idade, chamado Atanásio. Atanásio. Esse aqui, meu irmão, foi um grande homem que nós teve de apologética de Jesus. Porque Atanásio vai combater as ideias de Ario. Tanto que Jerônimo, no século IV, vai dizer assim, Atanásio foi um homem que surgiu, eu não entrei no segundo conselho aí, Atanásio foi um homem que começou a combater as ideias de Ario, porque mesmo Ario sendo condenado no concílio de Nicéia, as ideias dele ainda percorria. Tanto que o próprio filho de Constantino ainda gostava das ideias de Ario. Aí Atanásio se levanta para combater as ideias de Ario. Tanto que Jerônimo, no século IV, vai dizer que o mundo todo esteve prestes a ser ariano se não fosse Atanásio. Né? Então, coloca essa frase aí de Jerônimo no século IV. Olha o que Jerônimo diz. Jerônimo, ele vai dizer assim, o mundo todo esteve prestes a tornar ariano se não fosse Atanásio. O mundo todo esteve prestes a se tornar ariano se não fosse Atanásio. Ariano, se não fosse Atanásio. Tá? Porque, meus irmãos, Atanásio se levantou sozinho para defender a divindade de Jesus. Tanto que ele foi exilado 5 vezes. 5 vezes exilado. Mas mesmo assim ele continuou, persistiu, defendendo a divindade de Jesus, falando que Jesus era Deus, Jesus é Deus. Atanásio foi o homem que se levantou sozinho. E quando Atanásio começou a ficar forte, mas as ideias de Ario ainda estavam muito fortes, Atanásio, olha aí, começamos agora, varão. Começou agora. Não, né? Fala assim. Quando as ideias de Atanásio começou a ficar forte, eles conseguiram abrir um segundo concílio. Esse concílio é o concílio de Constantinopla. Nesse concílio também vai combater as ideias de Ario que estava percorrendo. Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo. Ok?
no ano 381 depois de Cristo, teve o segundo concílio, o concílio de Constantinopla. Isso foi Depois de Cristo, isso. É tudo depois de Cristo aqui. Porque como a gente está discutindo de Jesus, então, tudo depois de Cristo, depois de Jesus ter morrido já, e eles começaram essas discussões aí. Se Jesus era Deus, se não era. Tá? Já vou falar aqui os outros dois concílios para vocês já anotar. Teve 2 outros grandes concílios para defender a divindade de Jesus. Tá? Isso. O terceiro é o concílio de Éfesos. E o quarto, o concílio de Calcedônia. Tá? O concílio de Éfeso foi no ano 431 depois de Cristo. E o concílio de Calcedônia no ano 451 depois de Cristo. Ok? Todos esses concílios falavam sobre a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus. Tratava sobre salvação, teotologia, soteriologia. Esses concílios tratavam as doutrinas da igreja. Em todos eles foi discutida a natureza de Jesus. Então teve outros 2 grandes concílios. Ok? Depois desses concílios, vocês anotarem os concílios? Tati está anotando, vamos esperar a Tati. Pode falar? Muitas pessoas tentaram explicar esse abacaxi. Eu gosto de chamar de abacaxi porque é difícil de entender. Né? Jesus é Deus, Jesus é homem, Jesus é 50% Deus. Que horas que ele é homem? Que horas que ele é homem? Que horas que ele é Deus? Então, muitas pessoas tentou explicar esse abacaxi. Mas muitas pessoas que tentou explicar isso acabou caindo em heresia. Por quê? Porque é difícil de entender. Mas a gente tem 3 grandes pessoas que tentou explicar isso e acabou em heresia. Vamos ver quem são essas 3 pessoas? 3 pessoas que tentou explicar esse abacaxi, mas não deu muito certo. A primeira pessoa é Apolinário. Nossa, esse vermelho não caiu bem, né? Deu pra ver nada aí, né? Deixa eu pegar o azul. Apolinário. Primeira pessoa que tentou resolver esse abacaxi aí. Pode dizer? Olha o que Apolinário falava. Ele pregava assim que Jesus tinha um corpo divino. Não, que Jesus tinha um corpo, uma alma, mas ele tinha uma mente divina. Então, o que isso dá a entender? Que ele nega a humanidade de Jesus. Ele negou a humanidade. Porque vai dizer que Jesus tinha um corpo, tinha uma alma, mas a sua mente era divina. A sua mente não era de humano. A sua mente era divina. Então, Apolinário, ele não aceitava que Jesus era um homem, e sim somente Deus. E esse Deus só utilizou um corpo para poder ter matéria. Mas, na verdade, não era Deus, não era homem, né? Só tinha um corpo, uma alma, mas a sua mente era divina. Então, se você quiser anotar aí, olha o que Apolinário pregava. Jesus tinha um corpo, uma alma, mas a sua mente era divina. Mas a sua mente era divina. Mas a gente sabe que isso é errado. A mente de Jesus também era de homem. Ele era 100% homem mesmo. Né? Porque o que ele não assumiu, ele não curou. E ele só curou da minha humanidade porque ele assumiu a minha humanidade. Como ele vai me curar de algo que ele não assumiu? Ele só me curou da minha humanidade, do meu pecado, porque ele assumiu a minha humanidade, porque ele se tornou homem. Então Apolinário cai em uma heresia braba, dizendo que Jesus não é homem. Como que Jesus não é homem? Porque se ele não assumiu a humanidade, como que ele vai perdoar? Como ele vai tirar os meus pecados? Ele só conseguiu me perdoar e extrair de mim os meus pecados porque ele assumiu a humanidade. Né? O próprio Atanásio tinha uma frase bem polêmica. Olha a frase de Atanásio, anotem, olha o que Atanásio falava, e eu vou explicar por que era polêmica. Atanásio dizia assim, Cristo se fez homem, isso é uma frase de Atanásio, tá? Por isso que eu falo que Atanásio foi muito importante. Ele defendia muito
a respeito da humanidade e divindade de Jesus. Olha só, Atanásio diz assim, ó, Cristo se fez homem para que nós pudéssemos se tornar deuses. Bem polêmico, né? Mas eu vou explicar aqui o que Atanásio estava querendo dizer. Pudéssemos se tornar deuses. Cristo se fez homem para que nós pudéssemos se tornar deuses. Olha que frase polêmica. Não é polêmica essa frase? Porque tá, está colocando o homem no centro das coisas aí, está querendo colocar o homem. Né? Mas não é essa a ideia de Atanásio. A ideia de Atanásio era dizer assim que Jesus se fez homem para que a sua natureza pudesse se comunicar com a nossa natureza. Essa é a ideia e a frase de Atanásio. Cristo se fez homem para que nós pudéssemos se tornar Deus, ou seja, para que nós pudéssemos se comunicar com Ele. Então, Cristo se tornou homem para que a sua natureza pudesse se comunicar com a nossa. Porque ele só assumiu, porque ele só curou aquilo que ele assumiu. Então, se ele não assumiu, não tem como ele nos curar. Então, ele só conseguiu nos curar porque ele assumiu a forma humana. Então, Apolinário cai por terra aqui, até mesmo com as frases de Atanásio. O segundo homem, alguma dúvida com as ideias de Apolinário? O segundo homem que tentou resolver esse abacaxi é Nestório. Nestório. Não, é Neostório. 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 Certo? Anotaram aí? Neostório foi um dos que mais tentou se aproximar da ortodoxia cristã. Né? Que Jesus pleno homem, Jesus pleno Deus. Ele tentou se aproximar, mas ele acabou caindo em uma das coisas que o pessoal falava que era o Teotocos. Lucimar, você sabe o que é o Teotocos, né? Eu acho que você já deve ter ouvido lá na Igreja Católica. Teotocos? Nunca ouviu falar do Teotocos? Teotocos é a mãe de Deus. Lembrou? O que o Teotocos falava? Que Maria era mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Por quê? Jesus não é Deus? 100% Deus e 100% humano. E Maria era mãe de quem? 100% humano. Então tá vendo como é difícil, como é complicado? Então o Teotocos falava isso, que Maria era mãe de Deus. Porque se Jesus é 100% Deus, então Maria é mãe de Deus. Né? Então, meus irmãos, isso aqui é um abacaxi danado para tentar explicar. Por quê? Maria não é mãe de Deus, meus irmãos. Por que Maria não é mãe de Deus? Primeiro, que Deus ele é infinito e eterno. Deus já existia antes mesmo de Maria existir. Deus já era Deus antes mesmo de Maria nascer. Maria é mãe da humanidade de Jesus. Por quê? O que Nestório caiu aqui? Ele caiu em um erro de dizer que Jesus era duas pessoas. Então, olha, isso aí é bom vocês anotar. Nestório vai dizer que Jesus é duas pessoas. Ou seja, Jesus Deus, Jesus homem. Ele vai dizer que Jesus era duas pessoas. Duas pessoas existindo em uma. Coloca aí. Nestório vai dizer que Jesus é duas pessoas existindo em uma. Certo? Então, Nestório vai dizer que o lado humano de Jesus era completamente controlado pelo divino. Então, ele meio que dizia assim que existia duas pessoas em um corpo. Olha a ideia de Nestório. Duas pessoas em um corpo. O corpo era apenas a matéria, era apenas algo para repousar, mas dentro de Jesus tinha duas pessoas. E o lado humano de Jesus era completamente controlado pelo divino. Mas por que isso está errado? Porque Jesus não é duas pessoas. Jesus ele é uma única pessoa
com duas naturezas. Pegaram? Jesus é uma única pessoa com duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Em uma união que nós chamamos de união hipostática. A gente vai entrar um pouco mais a fundo teologicamente para entender a união hipostática. Mas logo para combater o Nestório, os pais das igrejas já falaram, não, Jesus ele é uma única pessoa com duas naturezas. Então já coloca aí embaixo. A ideia de Nestório é errada. Coloca aí, a ideia de Nestório é errada. A ideia de Nestório é errada. Por quê? Porque Jesus ele é uma única pessoa com duas naturezas. Jesus é uma única pessoa com duas naturezas. O Apolenário falava que Jesus era corpo, alma e uma mente divina. E uma mente divina. Nestório dizia que Jesus era duas pessoas. Ó, só para vocês entenderem o que Nestório pensava. Por exemplo, para Nestório, como Jesus é duas pessoas em um corpo, ele não conseguia aceitar a ideia, por exemplo, que Deus amamentou no peito de uma mulher. Porque não é uma única... Porque ele falava que eram duas pessoas. Então ele falava que quem amamentou no peito da mulher foi a pessoa humana. Vocês conseguem compreender isso? Então, para Nestório, por exemplo, ele olhava e falava assim, que é impossível um menino de 3 anos ser Deus. Porque Jesus não teve 3 anos de idade. Então ele olhava e falava assim, é impossível um menino de 3 anos ser Deus. Então ali dentro dele tem duas pessoas diferentes. Não pode ser uma única pessoa, tem duas pessoas. Mas o que Nestório não entendia é que não, que Jesus era uma única pessoa. Mas ele tinha a sua natureza divina e ele tinha a sua natureza humana. Era isso que Nestório não compreendia. Ele olhava assim para Jesus, né, fingindo, né, que via Jesus e tal, e falava assim, não, é impossível esse menino com 3 anos de idade ser Deus. Com 3 anos de idade ele não era Deus. Ele olhava e falava assim, não, é impossível esse menino ter sido neném e esse Deus aí ter amamentado no peito de Maria. Essa era a ideia de Nestório. Para ele era impossível Jesus. Ele não suportava a hipótese que Jesus, dentro dele, existia um Deus. Vocês entenderam a ideia de Nestório? Então ele entendia que eram duas pessoas diferentes ali em um corpo. Mas não, Jesus era uma única pessoa com duas naturezas. Qual é a segunda pessoa? Deu para entender a ideia de Nestório? É complicado mesmo, por isso que a gente está aqui tentando fazer pensar, porque é difícil entender esse abacaxi, tanto que não é à toa que vocês viram tanto de concílio que teve e tantos outros para tentar explicar isso. Mas a segunda pessoa é um homem chamado Eutiques. Eutiques também vai cair em uma heresia. Tá? Eutiques vem de eutiquianismo, se quiser colocar aí, é uma das teorias também a respeito de Jesus. Eutiquianismo. Eutiques era o nome dele, aí a teoria do Eutique veio de eutiquianismo, tá? O que Eutiques começava a falar? Pode anotar aí, Eutique e eutiquianismo. Olha só o que Eutique falava. A ideia de Eutique já foi mais além, tá? Olha o que ele falava. Ele falava assim que a natureza humana de Jesus se fundiu com a natureza divina e Jesus passou a ser um Deus híbrido. O que é isso? Uma hora ele era homem e uma hora ele era Deus. Ou seja, ele não conseguia ser os dois ao mesmo tempo. Uma hora ele era homem e outra hora ele era Deus. Ele se tornou uma pessoa mista, uma pessoa híbrida. Né? Porque ele fala que a sua natureza humana se fundiu com a natureza divina. Então, uma hora ele era uma pessoa e outra hora ele era outra pessoa. Uma hora ele era homem e outra hora ele era Deus. Vocês entenderam a ideia de Eutiques? O que Eutiques falava? Falava que a natureza divina de Jesus se fundiu com a natureza humana e criou uma terceira natureza. É isso que Eutiques falava. Né? Criou uma terceira natureza, uma natureza híbrida, né? Uma natureza mista. É como se Jesus tivesse uma terceira natureza.
Três naturezas. Né? A natureza humana se misturou com a divina e transformou em uma terceira natureza, uma natureza mista. Por que isso é errado? Completamente errado. Porque Jesus não era uma hora era Deus e uma hora ele era um. Não, ele era uma única pessoa. Com duas naturezas. Algo que nós vamos chamar, agora que vocês vão compreender, algo que nós vamos chamar de união hipostática. Então, como que a gente resolve esse abacaxi? Pode anotar aí. Esse abacaxi foi resolvido no Concílio de Calcedônia. Calcedônia, no ano 471 depois de Cristo. No Concílio de Calcedônia, no ano 471 depois de Cristo. Vitor, então como entender a natureza de Jesus? Como entender homem e Deus? Primeiro ponto, não tem como entender. Eu já quero deixar isso claro para vocês, não tem como entender. Mas no Concílio de Calcedônia a gente chegou em um consenso de união hipostática. O que a união hipostática fala? Eu vou explicar para vocês o que é a união hipostática, porque para entender vai ser difícil mesmo. Mas o que a união hipostática fala? Que Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. E essas duas naturezas estão dentro de Jesus, mas elas não se misturam, não se diluem, não se convertem. São duas naturezas que não se misturam entre si, mas dentro dele tem duas naturezas. Então vamos lá, pega aí o conceito de união hipostática. Vou falar. Qual é o conceito de união hipostática? Olha aí. Que Jesus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ok? Aí coloca um ponto final aí. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Ponto final. Sem confusão, sem divisão, sem separação, sem conversão, imutáveis, sem confusão, sem divisão, sem separação, sem conversão, imutáveis, inseparáveis. Parar na onde? Aí coloca assim, numa união chamada união hipostática. Numa união chamada união hipostática. Certo? Então, pode terminar aí. Uma união chamada união hipostática. Mas então, o que a gente tem que entender? Que a distinção dessas duas naturezas não é anulada pela união. Ou seja, são duas naturezas diferentes. Natureza humana e natureza divina. Mas elas não são anuladas. Não são anuladas. Porque cada natureza tem as suas propriedades. Ou seja, a natureza humana tem as suas propriedades e a natureza divina tem as suas propriedades. E essas duas naturezas estão dentro de uma única pessoa, como se forma uma hipostase, como se fosse uma união que não se converte. Por exemplo, eu tenho minha mão direita e minha mão esquerda, certo? Dá para ver que é mão direita e mão esquerda, né? Eu junto elas, certo? Mas ainda continua sendo minha mão direita e mão esquerda. E a minha mão direita e minha mão esquerda está dentro de um só o quê? Um só corpo. É isso que a união hipostática diz. Duas naturezas que não se misturam. Elas até conversam entre si. Tá vendo que conversam entre si? Mas não se mistura. Continua sendo mão direita e continua sendo mão esquerda.
não se mistura, não se convertem, não se dilui, mas as duas naturezas estão dentro de uma só pessoa. Por isso que Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Eu sei que é difícil de entender, é complicado, é um abacaxi mesmo, é complicado, mas a gente tenta compreender através da união hipostática. Aí que vem aquela pergunta. Vocês lembram que lá no começo da aula eu perguntei: Deus morreu na cruz? Vai ser respondido hoje. Né? O Tiago matou Deus, o Lucimar quase matou Deus. Eu sei que o Jefferson matou Deus também. O Jefferson e o Tiago matou Deus. Né? Por que a gente fala que Deus não morreu na cruz? 4 razões primordiais. Por quê? Porque Jesus é infinito, eterno, imortal e imutável. Esses são alguns atributos incomunicáveis de Deus. Então anota aí, 4 atributos incomunicáveis de Deus. Eterno. 4 razões aí que Deus não poderia morrer na cruz, tá? Porque primeiro, ele é eterno. Ele é eterno. Segundo, ele é infinito. Eterno, infinito. Terceiro, ele é imortal. Então, eterno, infinito, imortal. E quarto, ele é imutável. Imutável. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso nós sabemos que Deus não morreu. Sim. Sabemos que não tem como morrer. Sim. Jesus se fez carne, ovelha, para morrer por nós. Sim. Então, a pergunta foi, mas na verdade é Jesus. Então, uma boa. Por isso que a gente vou quebrar esse abacaxi aqui agora. Se foi Deus ou não foi. Por quê? Então, é que eu já queria frisar que Deus não morreu, tá? Por quê? Por conta dessas 4 razões. E quinto, né? Deus morreu na cruz? Não. Essa é a resposta já. Porque quem pecou foi quem? Uma humanidade. Não fala assim, e por conta de uma divindade entrou o pecado. É isso que Paulo diz? Fala que por um homem. Certo? Então não foi uma divindade. Agora, como que resolve essa questão de Jesus? Primeiro, Jesus tinha uma alma, não tem? Vamos falar da sua humanidade. Jesus não tinha uma alma? A alma humana. Né? Porque Jesus era tricotômico, corpo, alma, e ele tinha o espírito. A sua alma era humana. Diferente de Apolinário, a gente não acredita que Jesus só tinha um corpo e uma alma e a sua mente era divina. Não, Jesus tinha corpo, alma e mente humana. Jesus era humano. A alma morre? Sim ou não? A alma morre? Sim ou não? A alma, ela é Se você, Thiago, Deus o livre, faleceu hoje, Deus o livre. O seu corpo vai para o cemitério, o caixão, mas a sua alma não. A sua alma vai para um estado intermediário. Se for salvo, que eu creio que vai para o paraíso. Mas, por exemplo, se for uma alma que não é salva, vai para o Hades, esperando o juízo e o julgamento final. Mas a pessoa que é salva vai para o paraíso, que quando Jesus vem buscar a sua igreja, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,16 que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, quem estava no paraíso vai ressuscitar com o corpo glorificado e vai para os céus e as bodas do Cordeiro. Então, a nossa alma ela é imortal. O que morre é o nosso corpo. O nosso corpo vai para o pó. Então, se a alma de Jesus é imortal, então pega a senha. Se a alma de Jesus é imortal, a sua alma imortal conversa com a divindade. Conversa com a divindade. Então é impossível Deus ter morrido na cruz, porque primeiro ponto, a alma de Jesus era imortal. Então a sua alma imortal, a sua alma humana, conversa com a divindade que também é eterna. A eterna, é imortal, é imutável. Lembra que a divindade é eterna, imortal, eterna, infinito, imortal e imutável? Então essa divindade aqui,
conversa com a sua alma, que também é imortal. Então Jesus, que era Deus, Deus morreu na cruz? Não. Não. Tanto que quando no pé da cruz, ele olha pro ladrão e fala, ainda hoje o quê? Tu estarás comigo no paraíso. Só que Jesus só ressuscitou 3 dias depois. Então como que ele vai levar o ladrão para o paraíso, se ele só ressuscitou 3 dias depois? E aí, Thiago? Ele falou ainda hoje, não falou ainda hoje? Tu estarás comigo? Como que ele vai levar aquele ladrão se ele só ressuscitou 3 dias depois? Justamente porque a sua alma imortal conversou com a sua divindade. Então, seu corpo morre, seu corpo sofre, seu corpo padece. Mas a sua alma imortal conversa com a divindade e no mesmo dia já leva o ladrão para o paraíso. Vocês entenderam? Compreenderam? 2 naturezas em uma só pessoa. Sim. Ó, interessante isso aí. A natureza divina nunca abandonou Jesus. O que acontece neste episódio? Vocês lembram que nós lemos Filipenses 2? Jesus abriu mão de ser Deus, não de ser Deus, mas ele abriu mão de utilizar os seus atributos de Deus. Então, naquele momento que Jesus está na cruz, é derramado sobre Jesus a ira de Deus. Todo o peso do pecado. Porque Deus estava colocando ali, através do seu Filho, todo o pecado da humanidade. Jesus não pecou, mas ele se fez pecado. Então o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Então ali era Deus colocando toda a sua ira, o Pai colocando toda a sua ira, toda a sua raiva, todo o seu furor no Filho que se fez pecado. É por isso que ele ficou angustiado. Porque na submissão econômica ele decidiu ser submisso, ele decidiu sofrer, ele decidiu padecer. Mas ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus. Mas ele, por si mesmo, de forma voluntária, decidiu passar por isso. Vocês conseguem compreender? Vamos dar um exemplo assim. Dar um exemplo, apesar que qualquer exemplo você pode cair em erro, mas vamos tentar dar um exemplo. Por exemplo, o juiz. O juiz, ele é juiz, certo? Mas finge assim, que o juiz, ele quer passar na dor do cara que está sendo julgado. Aí o juiz sai do seu trono de juiz e senta para ser julgado por todas aquelas pessoas. Mas aí eu te pergunto, ele deixa de ser juiz, sim ou não? Ele continua sendo juiz. Mas agora ele está no outro, agora ele está no banco do réus. Né? Mas ele não deixa de ser juiz, continua sendo juiz. Entendeu? É a mesma coisa que Jesus. Ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus, continua sendo Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas ele por si mesmo, de forma voluntária, decidiu que todo o pecado caísse sobre ele. Que toda a ira do Pai caísse sobre ele. É por isso que ele sente angústia. É por isso que ele fala, Pai, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque de forma voluntária ele aceitou passar por isso. Vocês compreenderam? Certo? Então, 2 naturezas. Então, quem morreu na cruz? O corpo. É o corpo que sofre, pois na natureza humana de Jesus, a sua alma permanece imortal. E a sua alma imortal conversa com a divindade, com o eterno. Porque a sua alma é imortal, então ela conversa com o eterno. Então, pegou? Vocês entenderam agora? Então, quando eu perguntar lá, Deus morreu na cruz, qual vai ser a resposta? Então, porque uma vez que a alma é imortal, ela conversa com a eternidade. Porque é 2 naturezas em uma só pessoa. Perfeito? Alguma dúvida? E aí, Thiago? Não vai matar mais Deus, né? É por isso que também foi usado outro termo. Não foi usado isso no Concílio de Calcedônia, mas essa ideia foi tirada daqui, do Concílio de Calcedônia. Mas esse nome que eu vou falar agora só foi falado depois, que é o Communicatio Idiomatum. É que é assim porque é latim, tá? Mas deixa eu escrever aqui para vocês, ó. É o Communicatio
idiomatum. Communicatio idiomatum. Acho que aqui é tion. Communicato idiomatum. Communicatio idiomatum. O meu latim não está muito bom não, tá? Então relevo. Communicatio. Não, eu falo nada. Ela. Até parece. Então, no comunicato idiomático, o que o comunicato idiomático vai dizer? Que são duas naturezas que conversam entre si. Não se convertem, não se diluem, não se misturam, mas conversam. Lembra que eu falei minha mão direita e esquerda? Conversam, mas continua sendo mão direita e esquerda. Então, o que o comunicato idiomático fala? Que Jesus, o seu corpo sofre, o seu corpo padece, o seu corpo sofre, mas a sua natureza divina conversa com a sua natureza humana. Eles até chegam a dizer que Deus, ele sente o fragor da morte. Não morre, mas sente o fragor da morte no comunicato idiomático, que são duas naturezas que se conversam, mas não se misturam. Cada natureza é a sua natureza. É duas naturezas que não se misturam. Perfeito? Fala, Thiago, você quer falar? Pode falar. Tá bom? Então, só para a gente finalizar nossa aula, então, e deixar claro, anotem essa frase aqui, por favor. Se Jesus não assume a forma humana, se Jesus não assume a forma humana, se Jesus não assume a forma humana, ele não me redimiu na humanidade. Ele não me redimiu na humanidade. Ele não me redimiu na humanidade. Ponto final. E se ele não vem de forma divina, e se ele não vem de forma divina, e se ele não vem de forma divina, o seu sacrifício não é válido. O seu sacrifício não é válido. Certo? Repete a frase para nós, Jefferson. Isso, ó. Se Jesus não assume a forma humana, ele não me redimiu na humanidade. Ponto final. E se ele não vem de forma divina, o seu sacrifício não é válido. É por isso que, então, é uma pessoa com duas naturezas. Jesus tinha que vir assim. Uma natureza humana para nos redimir do nosso pecado, porque o pecado entrou como o quê? Por Adão, humano. Então ele precisava vir como homem. Mas ele também precisava ser Deus, para o sacrifício ser válido, para ele ser o Salvador. Então por isso que é uma pessoa com duas naturezas que não se mistura, não se convergem, não se diluem, mas elas conversam entre si no comunicatio idiomático. Conversam, mas não se misturam. Perfeito? Essa é a união hipostática. Difícil de entender? Sim, eu sei que é. Mas é o mais próximo que a gente consegue para entender as duas naturezas de Jesus. Através da união hipostática. Perfeito? Alguma dúvida? Pode falar. Fale agora ou não se cale para sempre. Deu para entender, Tiagão? Uma pergunta, não sei se encaixa